Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre 4 coisas que nós devemos fazer como cristãos. Primeira coisa, nós devemos fazer uma dieta de informação. Todos os dias nós somos bombardeados por informações, seja no TikTok, seja no Instagram, no Twitter, em livros, em sites, no Google, em tudo quanto é canto a gente é bombardeado de informações. E essas informações, elas nos influenciam, e às vezes até demais, e positivamente algumas vezes e outras negativamente. Então, a gente tem que ter cuidado em estarmos sendo mais influenciados por essas informações, né, que a gente é bombardeado todos os dias, do que pela Bíblia. A Bíblia, ela tem que ser a nossa principal influência, o que a gente é mais influenciado no nosso dia. Tem que ser a informação que mexe mais com a gente todos os dias, né? Não postagem no TikTok, não uma fofoca, não um livro que não fala, né, de cristianismo nem nada. Mas nossa influência maior no nosso dia e na nossa vida tem que ser a Bíblia. A gente tem que ter fome pela Bíblia. E a gente só vai ter fome pela Bíblia se a gente começar a ler a Bíblia. Porque nós não vamos amar de cara todos os dias fazendo nosso devocional, mas isso é muito importante para ser a nossa principal fonte, maior fonte de informação todos os dias, em vez de redes sociais, de livros, ser a Bíblia. Segunda coisa que nós devemos fazer: conviver com a igreja, frequentar a igreja, né? Porque nós somos um corpo. A Bíblia fala que nós somos um corpo, né? Em vários versículos falam que nós somos o corpo de Cristo, né? E se nós somos o corpo, Cristo é a cabeça, né? Ele tá no controle de tudo, mas nós somos o corpo de Cristo. E obviamente um corpo, ele vive unido, né? Ele vive junto, se ajudando nos piores e nos melhores momentos. E é assim que a gente deve viver, conviver, frequentar a igreja e conviver com os irmãos da igreja. E é muito bom é muito positivo a gente frequentar a igreja, porque nós trabalhamos o nosso domínio próprio. Nós trabalhamos a nossa mansidão. Por que a mansidão? Porque sim, existem pessoas chatas na igreja. Existem pessoas que a gente se incomoda, que a gente não quer estar perto, que a gente não quer ser amigo. E exatamente por essas pessoas que a gente tem que estar na igreja, que a gente tem que ser mansa, respeitar essas pessoas, independente de qualquer coisa, né? Porque a gente tem que lembrar que apesar das pessoas serem chatas e às vezes nos incomodarem e a gente não gostar, mas Cristo morreu por elas também. Cristo perdoa elas todos os dias também. Cristo ama elas. E nós devemos amá-las e respeitá-las principalmente também. Nos ajuda com a humildade, frequentar a igreja, com a compreensão, e é muito bom para nós, tanto como cristãos, tanto como seres humanos, que nós precisamos conviver. É muito importante nós convivermos com pessoas que pensam diferente da gente, e na igreja com certeza nós vamos achar pessoas que pensam diferente da gente. E também nós podemos arrumar amizades na igreja, né? O melhor lugar para nós arrumarmos amizades verdadeiramente cristãs é na igreja. Porque a igreja, ela é muito mais fácil a gente achar na igreja pessoas cristãs de fato do que pessoas cristãs no nosso colégio, na nossa faculdade, em um curso, no nosso trabalho. É muito mais fácil acharmos pessoas que realmente temem a Deus dentro da igreja. E é importante nós termos amizades dentro da igreja, né? Amizades que nos influenciam a chegar mais perto de Deus, né? Vocês perceberam que eu falei na primeira dica e estou falando agora da segunda dica sobre influenciar, né? Nós, seres humanos, somos seres influenciáveis. Como nós somos muito influenciáveis, a gente tem que procurar estar em lugares que vão nos influenciar positivamente. Porque nós somos influenciáveis, não tem como. A gente vai ser influenciado pelo meio que a gente tá e pelas pessoas que a gente anda. Por isso que é importante a gente frequentar a igreja, frequentar ou estar perto de pessoas que são realmente cristãs. E quanto mais nós ficarmos com essas pessoas, é melhor pro nosso espírito, né? A gente vai se edificar cada vez mais, quanto mais próximo nós estivermos dessa pessoa. Terceira coisa: contemplar a natureza. Sim, foi isso mesmo, contemplar a natureza. Porque a natureza, ela é obra de Deus. Então nós devemos contemplar a natureza. Isso não é besteira. Isso não é coisa boba. A natureza, ela revela a obra de Deus. Foi feita para ser contemplada, para ser admirada, né? E
Deus fez a natureza para nós como um gesto de amor, pra gente contemplar, pra gente admirar ela, pra gente estar com a natureza. Então, sim, é uma forma da gente ser edificado também, contemplar a natureza, né? Olhar para uma árvore, olhar para uma flor e agradecer a Deus, né? Por estar conseguindo ver aquilo, por estar conseguindo cheirar e porque Deus fez a natureza para nós, como um gesto de amor. Então, sim, é muito importante como cristãos. Isso não é corriqueiro, isso não é bobo. A gente passar por um lugar que tem natureza, que tem uma natureza linda e lembrar que isso é obra de Deus, que Ele fez por amor a nós. E em Romanos 1:20 fala sobre isso, né? Fala assim, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, né? Então Deus fez a natureza com amor e com um gesto de amor para nós. Então nós devemos admirá-la. E quarta e última coisa é usar a internet especificamente, né? Porque uma coisa, principalmente dos jovens, mas não só dos jovens, de adultos também, né? A gente se vê pegando 5 minutinhos no celular, no intervalo entre fazer uma coisa ou outra, e a gente acaba ficando 1 hora, 2, 3, 4. Então, a gente tem que ter cuidado com a internet, porque isso, ele entra em relação à primeira coisa, né? Porque a gente vai ser influenciado pela internet, a gente não pode ser mais influenciado pela internet do que pela Bíblia. Isso não pode acontecer com nós como cristãos, com a gente como cristãos. E toda vez que a gente abrir o celular, a gente tem que ter uma coisa em mente. A gente tem que pensar o que a gente vai ver especificamente. O que é que você vai ver no celular? Vai ver uma coisa que você quer comprar, vai ver um Instagram de uma pessoa específica, vai ver... Não sei, a gente tem que ter um alvo quando a gente abre o celular. Por quê? O celular, ele engana a gente acha que vai ficar 5 minutos, mas todo mundo sabe que ninguém fica só 5 minutos, a gente acaba ficando muito tempo, 2 horas, 3 horas, e é muito perigoso isso, porque uma forma do inimigo nos tentar. Porque a gente, em vez de estar lendo uma Bíblia, em vez de estar dando atenção para as pessoas ao nosso redor, em vez de estar contemplando a natureza, em vez de estar sendo edificados com alguma pregação que a gente assistir, a gente está olhando o celular de uma forma totalmente inútil. E a maioria das vezes, quando a gente fica olhando muito tempo o celular, é olhando coisas bestas, olhando coisas bobas, fúteis, que você tá olhando porque você tá com tédio, às vezes, do que você tá fazendo, ou por simples vício. Então, eu fiquei um dia 5 horas no celular, né? E quando eu olhei lá e eu vi que eram 5 horas, eu fiquei bem chocada. E eu pensei, meu Deus, imagina se eu tivesse ficado 5 horas adorando a Deus. Imagina se eu tivesse ficado 5 horas lendo a Bíblia, orando, falando sobre Deus, ou vendo uma pregação, fazendo algo que realmente ia me edificar espiritualmente. E eu fiquei 5 horas vendo coisa besta no celular, coisa que não me edifica. E às vezes a gente faz muito isso, né? A gente fica horas e horas vendo coisas inúteis, né? Em vez da gente focar no que é mais importante. A gente não pode esquecer, quando a gente pega no celular, que o celular é sim um instrumento que o inimigo usa para nos afastar de Deus. Porque várias vezes eu já peguei, eu sentei assim na mesa para fazer o meu devocional, e aí eu peguei meu celular rapidinho e fiquei 1 hora. E aí quando você fica 1 hora no celular, você já tem outras coisas pra fazer, você acaba deixando seu devocional de lado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o celular, que ele pode ser um instrumento do inimigo também, né, nas nossas vidas. Em vez de a gente estar olhando o celular horas e horas, a gente pode estar lendo a Bíblia, sendo edificados, malhando, indo pra academia, fazendo algo que o nosso corpo vai agradecer, né, que nosso espírito vai agradecer. Muito melhor do que ficar vendo vídeos inúteis, né, que é basicamente o que a gente faz quando a gente fica no celular. Foram essas, né, essas 4 dicas. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de dar um like e de se inscreverem. Tchau!